Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Espírito Santo, o outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. Imagine a seguinte cena. Você tem vários amigos agora e deve deixá-los por um tempo, para voltar logo depois. Mas quando voltar, irá voltar de uma outra forma, de uma forma diferente. Como irá ensinar isso aos seus amigos? E se além de tudo você é uma pessoa que sabe que a base de todo problema humano é o eu, e quer ensinar de todas as formas possíveis que se evite sempre, inclusive, o mencionar o eu. Jesus, durante toda a sua vida, agiu assim. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 18:11. Não dizia eu sou o Senhor até do sábado. Eu vim salvar o que se tinha perdido. Falava de si mesmo como se fosse outra pessoa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Se você perguntar a qualquer professor de língua portuguesa qual o significado de outro, e mesmo se consultar o dicionário, verá que outro é outro, não podendo ser o mesmo, e isso é indiscutível. Mas vejamos o mestre dos mestres, professor de professores, como fez, deixando-nos o exemplo e o ensino. E vejamos como ensinaram os discípulos que com ele aprenderam. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João 18,15. João aqui, falando de si mesmo, usa o termo outro. E com quem aprendeu? Com Cristo. Em verdade que não convém gloriar-me. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, segundo Coríntios 12:2. Paulo fala de si mesmo aqui, mas fala como se fosse outro. Aprendeu com Cristo também e mostra a razão para isso. Não convém gloriar-me. Cristo, ao falar sobre o Consolador que viria, embora use o termo outro, deixa claro que é Ele mesmo o Consolador, bastando ler a sequência do texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14:16-19. Quem disse ser o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem veio para os seus e os seus não o receberam? Jesus. Quem o mundo não via que era o Filho de Deus, a quem não conheciam os homens, quem habitou com os discípulos, quem estaria neles. Veja que, com exceção do estaria neles, que era uma promessa ao futuro, tudo foi dito no presente quando Jesus com eles estava. Ainda um pouco e vós me vereis. Um pouco é um pouco. Logo após sua morte, os discípulos estão desconsolados e os viajantes de Emaús deixam isso claro. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24:21. Mas quem aparece a eles? E quem é que eles viram? Jesus. E o que ele faz? Os consola como consolador, quanto ao futuro, quanto à ausência dele mesmo. Mas como fez isso para que não tivessem dúvidas?
ao falar-lhes da ruína de Jerusalém, olharam com lágrimas para a condenada cidade. Mal suspeitavam ainda, no entanto, quem era seu companheiro de viagem. Não pensavam que o objeto de sua conversação ia ali caminhando ao lado deles, pois Cristo se referia a si mesmo como se fosse outra pessoa. No livro de Romanos, encontramos o seguinte: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7:3. Falando da mulher, da igreja, que enquanto o marido for vivo, Jesus, se for de outro marido, será adúltera, diz que morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Pergunta simples: pode a igreja ser de outro marido que não seja Cristo? Depois que Cristo morre, a igreja poderia escolher outro marido? A lição é simples aqui também. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7:4. Apresenta aqui claramente a ideia de que enquanto vivo Cristo era um, mas depois de morto Cristo é outro. Como assim? Mas por quê? Porque antes atuaria estando presente com os seus, mas depois de morto estaria presente nos seus, atuando não mais fisicamente aqui na terra, mas sim pelo seu espírito. Mas e a pomba que aparece no batismo? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas 3:22. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma da semelhança de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema de Cristo, o manso e humilde. Esta lição certamente será de grande valia para aqueles que querem a vida eterna, pois, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Conhecer o Filho, quem é, o que fez, o que faz, como agiu antes, como age agora e como revela o Deus único aos nossos corações, como imprime seu próprio caráter em nós pelo seu Espírito, é o grande desafio dos cristãos de verdade nos dias de hoje. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo ao crente. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, compartilhe o que aprendeu hoje. Pense nisso e que Deus seja contigo.